Então, nas aulas anteriores, relembramos oxirredução. Apresentamos esse exemplo aqui em que o cobre se oxida sob a ação dos íons prata. Então, os íons prata aqui correspondem ao agente oxidante. Depois vimos esse caso em que o zinco se oxida sob a ação dos íons cobre. Então, nesse caso, os íons cobre 2 correspondem ao agente oxidante. A questão é como podemos comparar quantitativamente a força de agentes oxidantes. Vocês vão ver que, de fato, isso tem relação com as voltagens de baterias, ou com o design de baterias. Vamos lá. Algumas coisas na ciência, ou talvez várias coisas, são arbitrárias. Então, por exemplo, você pode dizer que arbitrariamente o ΔG, padrão de formação do hidrogênio gasoso, é zero, ou o ΔG, padrão de formação dos elementos constituintes no estado de referência, seria zero, e você mede a ΔG em relação aos elementos no estado de referência. Ou em geografia, você deve ter estudado latitude e longitude. Até onde eu me lembro, o zero da longitude corresponde ao meridiano de Greenwich, e foi, digamos assim, arbitrariamente escolhido aquele meridiano como zero de longitude. Poderia ter sido escolhido Brasília, também seria uma outra escolha arbitrária. E da mesma forma, o Equador é o zero de latitude, mas poderia ser outro ponto do planeta. Então isso foi uma coisa arbitrária. Aqui na eletroquímica nós também temos um referência arbitrário que nós estabelecemos como zero, ou potencial. E esse referência é o eletrodo padrão de hidrogênio. Então vamos ver aqui hidrogênio, eletrodo padrão de hidrogênio. Eu não sei se você tem alguma experiência com medidas de voltagem, potencial, mas você pode verificar que os eletricistas têm o multímetro, e o multímetro tem dois terminais. Então, um dos terminais ele coloca no terra e o outro no fase, ou quem sabe ele coloca no neutro e mede o fase em relação ao neutro. Então, o equipamento de medida tem dois terminais. Você precisa de 2 pontos para medir a diferença de potencial entre esses 2 pontos. Então, o nosso zero aqui da eletroquímica é o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, vamos entender que o eletrodo padrão de hidrogênio corresponde a um eletrodo de platina mergulhado numa solução 1 mol por litro de ácido. H2SO4 seria um bom ácido. Na verdade, a concentração do H3O+, que é 1 molar. Talvez seria melhor então pensar no HClO4, 1 molar. Então, aí, se for 1 molar, a concentração do H3O+, vai ser 1 molar também. Lembra que H3O+, é o próton, digamos assim, hidratado, e o hidrônio, mas você poderia representar por H+, para ficar mais simples. Enfim, no eletrodo padrão de hidrogênio, você tem uma superfície de platina, em geral platinizada, ou seja, recoberta por nanopartículas de platina, para aumentar a área. Essa superfície de platina está imersa numa solução 1 mol por litro de H3O+, ou seja, o nosso popular H+, e hidrogênio é borbulhado sobre esse eletrodo de platina. Isso explicando de uma maneira muito simplificada, porque esse é um curso de eletroquímica para química geral, ou seja, para aquele aluno que faz ecologia, zootecnia, engenharia de pesca. Se eu fosse explicar isso aqui para um aluno que faz
bacharelado em Química, a complexidade seria outra. E no futuro eu vou fazer um curso de Eletroquímica aqui online para Ciências Exatas. Bom, enfim, voltando aqui, nós temos platina, que é um catalisador para oxidação e redução do hidrogênio, em contato com H+, 1 mol por litro, e você borbulha aqui a 1 bar de pressão o hidrogênio. Aqui você tem a ponte salina, e nós estabelecemos o potencial zero para essa reação. Então, vou colocar aqui na forma de redução. Olha só, 2 H+, aquoso, eu não vou colocar H3O+, por simplificação, mais 2 elétrons, dando, poderia colocar assim como reação reversível, H2. Então aqui é a redução, e o potencial aqui nós vamos arbitrar como 0,000 volt. Então é o nosso zero aqui da eletroquímica, e nós medimos os outros potenciais, os potenciais dos outros eletrodos em relação a esse eletrodo de hidrogênio. Então vamos lá, vamos conectar o eletrodo de hidrogênio a um eletrodo de zinco. Então, opa, acabou que eu pulei muito rapidamente aqui. Vamos ver. Bom, agora acho que já está mais próximo aqui, né? O que nós temos? Nós temos aqui à esquerda o eletrodo de zinco. Na verdade, aqui o desenhista deveria ter feito da cor prata, ao invés dessa cor meio que marrom avermelhado, da impressão que é o cobre, mas não, aqui deveria ser da cor prata. Mas entenda aqui, então você tem cor, né? Cor prata, né? O zinco polido tem aquele brilho metálico característico prateado. Então imagine assim, o zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco, né? O Zn SO4 aquoso aqui, né? E zinco mergulhado na solução sulfato de zinco, conectado esse eletrodo de zinco a um eletrodo de hidrogênio, ou seja, você tem H3O+ aqui e você tem hidrogênio borbulhando aqui a superfície de platina. Então do lado direito eu tenho um eletrodo de hidrogênio, do lado esquerdo eu tenho um eletrodo de zinco. Eu coloco aqui um equipamento para medir a diferença de potencial entre o eletrodo de hidrogênio e o eletrodo de zinco. Então a diferença de potencial entre o eletrodo de hidrogênio e o eletrodo de zinco é 0,76. E adicionalmente, com a instrumentação você pode perceber que a corrente elétrica é no sentido do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. Então, o eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio, consequentemente o zinco está se oxidando. Essa aqui é a semi-reação de oxidação do zinco. Então, você tem lá zinco, eu nem precisaria escrever, mas eu estou escrevendo novamente aqui para colocar o potencial. Zinco aquoso, né? Zinco 2+, mais 2 elétrons, e aí você tem o potencial aqui, potencial padrão em relação ao hidrogênio, potencial de oxidação, mais 0,76 volt. Então, a diferença potencial entre o eletrodo de zinco e o eletrodo de hidrogênio é 0,76, e a corrente elétrica, o sentido dos elétrons aqui no circuito externo é do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. Então, consequentemente, o zinco está se oxidando e o hidrogênio está se reduzindo. Eu poderia representar assim, ó, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. De uma maneira mais simplista. Aqui está representando de uma maneira mais completa com o H3O+, mas isso aqui digamos, indica a mesma coisa que eu acabei de escrever. Então, o que se tem aqui é que os íons H+, ou H3O+, corresponde a um agente oxidante. O H+ é um agente oxidante, o H3O+ é um agente oxidante mais forte que o zinco. Então, eu poderia escrever assim, olha, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2 gasoso,
E o potencial para essa reação aqui, estabelecido arbitrariamente, é zero. Então eu poderia simplificar aqui e colocar aqui. Então, 5 sólido mais 2H mais aquoso. E aqui do lado direito eu tenho 5, 2 mais aquoso mais H2 gasoso. E vou pôr aqui variação de potencial, depois eu explico por quê. Mais 0,76 volt. Então, a passagem de elétrons do eletrodo de zinco em direção ao eletrodo de hidrogênio significa que o zinco está sendo oxidado por quem? Pelo H3O+, ou simplificadamente pelos íons H+, que correspondem a um agente oxidante mais forte que o zinco. Vamos a outra situação agora, ligando o eletrodo de hidrogênio a um eletrodo de cobre. Então, novamente, aqui na direita, eu tenho o eletrodo de hidrogênio, né? Então, platina mergulhada em H3O+, e hidrogênio borbulhando. Do lado esquerdo, o eletrodo de cobre. A diferença de potencial medida agora é 0,34. E o interessante é que agora a corrente elétrica vem do eletrodo de hidrogênio para o eletrodo de cobre, indicando que o cobre está sendo reduzido. Se o cobre está sendo reduzido, o H+ está sendo oxidado. Aqui não está sendo representado o H+, mas na verdade H+, desculpe, a falha minha, ato falho, o H+ não pode ser oxidado, é o hidrogênio que está sendo oxidado. Eu vou colocar aqui a equação de uma maneira mais simplificada. Aqui tem a equação completa, digamos assim. Então, H2 gasoso, dando 2H+, aquoso, mais 2 elétrons. Então você simplifica 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Você tem cobre, 2 aquoso, mais H2 gasoso, dando cobre sólido, mais 2H+, aquoso. Somando os potenciais dá 0,34. Enfim, o cobre está sofrendo redução, o potencial é esse. O hidrogênio, H2, oxidação. Então, nesse caso, o cobre é um agente oxidante mais forte que o hidrogênio. Bom, vamos resumir o que nós temos até esse momento para você começar a entender as coisas. Então, nós temos que, arbitrariamente, a reação de redução aqui, 2H+, aquoso, mais 2 elétrons, você tem aqui H2 gasoso. Então nós arbitramos aqui o potencial como sendo zero. É como se esse aqui fosse o nosso meridiano de Greenwich, lá da longitude. E nós vamos colocar aqui as semi-reações todas no sentido de redução. Então o zinco tem um potencial de oxidação de 0,74. Eu só vou inverter a reação de oxidação do zinco e colocar na forma de redução. Então, vou colocar aqui 5, 2 aquoso, mais 2 elétrons, dando 5 sólido. Como eu inverti o sentido da reação, então, menos 0,76 volt é o potencial de redução do zinco. Do cobre, lá em cima você tem a reação já no sentido de redução, então você tem lá cobre, 2 aquoso, mais 2 elétrons, dando o cobre sólido. O potencial aqui é mais 0,34 volt, indicando que o cobre, íon cobre, os íons cobre, correspondem a um agente oxidante mais forte que o H+. Então, se você coloca hidrogênio gasoso e H+, e tem cobre 2, certamente o cobre 2 vai oxidar o hidrogênio. Eu lembro um outro caso aqui da prata, tem aqui de prata é Ag mais aquoso mais elétron, dando Ag sólido. E o potencial aqui é mais 0,80 volt.
Então, acima do hidrogênio, você tem agentes oxidantes mais fortes. Você tem, digamos assim, espécies químicas que têm uma tendência maior de sofrer redução que o íon H+, ou os íons H3O+. Você tem tabelas razoavelmente extensas de potencial padrão de redução. Aqui eu tenho uma mais simplificada, que eu vou discutir um pouquinho. Essa reação aqui, então, você poderia pensar nela dessa maneira: 2H+, aquoso, mais 2 elétrons, dando H2. Mas se você não entendeu desse jeito, é claro que desse jeito aqui é a maneira mais correta de escrever. Acima do hidrogênio, aqui na tabela, você tem agentes oxidantes mais fortes que o H3O+, o que o H+. Então, por exemplo, agora você pode comparar a prata com o cobre. Então, o potencial de redução da prata é 0,80. É superior ao potencial de redução do cobre. Por isso, na reação entre nitrato de prata e o cobre metálico, o cobre é oxidado, porque a prata tem um potencial de redução maior. Então, se você tiver um sistema como esse aqui, vou até representar assim, um sistema eletroquímico, cobre, sólido, a notação aqui, Ag+, aquoso, uma ponte salina, imaginar uma bateria. Opa, errei aqui, na verdade era cobre 2+ aquoso. Então deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. Cobre 2+ aquoso, ponte salina, né, dos bases verticais, Ag+ aquoso, interface aqui com a prata sólida. Então, a variação de potencial da célula, que eu vou pôr delta epsilon, vai ser potencial de redução do eletrodo da direita, que é o cátodo, aqui, direita, menos potencial de redução do eletrodo da esquerda. Então, a variação de potencial aqui, nesse caso, vai ser mais 0,80, que é o potencial de redução da prata. A prata vai sofrer redução, menos 0,34 aproximadamente. Então, a variação de potencial aqui, se eu estiver certo, vai dar C mais 0,46 volt. Então, assim que você calcula a diferença de potencial. Positivo aqui, né? Quer dizer, o processo é espontâneo, no sentido direto, é como se você pudesse montar uma bateria com cobre e prata e daria essa diferença de potencial. Se você não entendeu desse jeito, pense no seguinte, a prata tem um potencial de redução superior ao cobre. Então a prata vai se reduzir. Vou colocar aqui Ag+, isso para explicar o que eu mencionei no comecinho da aula, que nós já vimos no passado, a oxidação do cobre pelos íons prata. Então, mais elétron, dando Ag sólido. E o potencial aqui, potencial padrão, mais 0,80. Faltando espaço aqui já, né? O cobre, como tem um potencial padrão menor, potencial padrão de redução menor que a prata, ele vai se oxidar. Então você coloca o cobre aqui no sentido de oxidação, cobre sólido, a semi-reação no sentido da oxidação do cobre. Então cobre 2+ aquoso, mais 2 elétrons. E aí o potencial aqui, eu inverto, porque aqui é o potencial de redução, então eu tenho que inverter o sinal aqui, menos 0,34 volt. Aí eu posso somar as duas semi-reações, eu tenho que multiplicar por 2 a semi-reação de redução da prata, porque preciso igualar o número de elétrons recebidos pelo agente oxidante, a prata, com o número de elétrons perdidos pelo agente redutor, o cobre. Eu não multiplico o valor dos potenciais. Isso aqui não é ΔH. Se fosse ΔH, ΔG, ΔS, eu multiplicaria. Mas potencial não. Isso eu vou justificar para vocês numa aula no futuro. Provavelmente na próxima aula eu já consigo explicar isso para vocês. Simplifico isso com isso, então é a mesma forma que eu representei lá em cima. Então você vai ter lá
2 Ag mais aquoso, mais cobre sólido e 2 Ag sólido mais cobre 2 mais aquoso. Somando as semi-reações eu tenho delta epsilon igual a mais 0,46 volt. Esse delta epsilon é como eu chamei aqui esse potencial da célula, célula de cobre e prata. Agora vamos ver o caso da pilha de Daniell, como nós calculamos isso. Então, novamente, isso aqui é conhecido para vocês. A notação da célula eletroquímica. Você tem aqui zinco sólido, o meu ânodo, né, zinco, eletrodo de zinco, né, zinco sólido, uma interface em contato com o zinco 2 mais aquoso, fonte salina, 2 barras verticais. Agora eu tenho aqui cobre 2 mais aquoso, cobre sólido. Então nós vimos que o potencial de redução do zinco é negativo, o potencial de redução do cobre é positivo. Então quando você tem aqui na tabela, olha só, o potencial de redução do cobre positivo e ele é maior do que o potencial de redução do zinco. Na verdade, o potencial de redução do zinco é negativo. Então o cobre vai sofrer redução, porque o potencial de redução dele é positivo. O zinco vai sofrer oxidação, porque o potencial de redução dele é menor do que o do hidrogênio e é menor que o do cobre. Então vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui, vamos calcular. Então a variação de potencial da célula é igual potencial padrão tabelado para o eletrodo da direita menos potencial padrão tabelado para o eletrodo da esquerda. Então o potencial do eletrodo da direita tabelado é mais 0,34 aproximadamente, menos o potencial padrão de redução do zinco menos 0,76 volt. Então isso aqui vai dar mais 1,10 volt. Essa é a voltagem dessa pilha de Daniell. Mas se você não entendeu desse jeito, você precisa saber o seguinte: o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco, então o cobre sofre redução. Então, cobre 2 mais 2 elétrons, na redução você vai ter a formação do cobre sólido. E o potencial de redução aqui é mais 0,34. Como o potencial de redução do zinco é menor que o potencial de redução do cobre, então o zinco vai sofrer oxidação. Então você vai ter aqui zinco sólido, dando zinco 2 mais uso mais 2 elétrons. E aqui você tem um potencial igual a mais 0,76. Veja que aqui eu não coloquei na forma de redução, por isso eu inverti o sinal do potencial. Quando eu somo, eu vou ter aqui a reação global, né? Zinco sólido mais cobre 2 mais uso, produzindo aqui cobre sólido mais o zinco 2 mais aquoso. O potencial da célula, que eu coloco como delta epsilon, vai ser mais 1,10 volt. Bom, próxima aula continuamos com atividades a respeito desse assunto. Até lá.